A gente percebeu, a partir dos 6 meses, algumas fases do desenvolvimento do júnior que não estavam dentro da fase normativa. E várias vezes foi levado à pediatra e ela dizia que cada criança tem uma fase para o seu desenvolvimento. Quando ele fechou em torno de 1 ano e 2 meses, nós decidimos que ele iria para a creche, porque em casa e no trabalho, que a gente tem uma empresa familiar, nós não teríamos condições de mantê-lo ali em função da segurança e também para que ele pudesse ter contato com outras crianças. E aí a gente decidiu colocar ele na creche. A partir de então ficou nítido o movimento que nós desconfiávamos, porque ele já tinha 1 ano e 2 meses, ele não engatinhou, ele não sentava, ele foi sentar sozinho quando ele tinha praticamente 11 meses. Ele balbuciava algumas vogais e algumas palavrinhas, ele dizia cuca e aua. E a partir dos 8 meses, dos 9 meses em diante, ele não balbuciou mais essas palavrinhas e é como se ele tivesse estacionado. Foi assim, nós fizemos primeiro a festinha dele de aniversário de 1 aninho, e daí nós conseguimos tirar poucas fotos porque ele chorava muito, né? Mas nós no começo nós não tinha nem ideia do que seria, tipo, esse diagnóstico, que ele teria alguma coisa, né? Uma consulta de rotina com a pediatra que a gente vinha acompanhando e deu a coincidência que ele estava gripado. Então a gente foi consultar e a médica me perguntou se tinha mais alguma questão. Daí eu disse que ele reclamava que ele tinha dor na barriga, né? E daí ela disse, tá, mas ele fala? Daí eu disse, então, tá aí mais uma coisa que a gente gostaria de conversar. Ele não está desenvolvendo a fala. Aí ela suspeitou, ela já disse, olha, desde o momento que o Vicente entrou aqui, eu percebi que tinha algo diferente. A gente foi na primeira consulta no posto com a doutora Patrícia, onde a gente sempre consultou com ela agora. E ela via que o Joaquim não tinha o contato visual, né? O Joaquim já estava com quase 3 anos, estava com 2 anos e meio e ele não falava. Ele não olhava, ele sempre foi quietinho assim. E aí ela me explicou, né, eu nunca tinha ouvido falar sobre o autismo, e ela disse que achava melhor a gente investigar. Nesse meio tempo, a gente conseguiu entrar na lista de espera da PAI, onde a gente esperou alguns dias, uns meses, eu lembro que naquela época não era tão procurado assim, e a gente foi fazer a avaliação do Joaquim. E aí, a partir do momento que ele iniciou na escolinha, na creche, então passou a ter a visão de outros profissionais também. E eu lembro muito nítido que a diretora chamou e disse, olha, né, com muito receio, precisamos conversar sobre o Júnior, a gente está pensando em marcar uma entrevista com a psicopedagoga, porque a gente percebeu que ele tem alguns atrasos bem significativos em relação às outras crianças. E aí eu coloquei para ela, pois então, eu também já percebi, eu estou em acompanhamento com a pediatra, mas ela acredita que ele tem o seu tempo, que muitas das coisas que estavam sendo relatadas seriam da minha cabeça ou de um comparativo que eu estaria fazendo em relação ao meu filho mais velho. Então foi decidido redigir um relatório, né, dos atrasos que ele tinha e da forma, do diferencial em relação às outras crianças. E aí eu pedi se a doutora não acatar. E aí ela disse, aí a escola vai tomar partido do movimento, porque ele precisa desenvolver e ele está muito atrasado em relação às outras crianças. Me baseando na nossa experiência enquanto a PAI de Pinhalzinho, né, mediante uma suspeita da família, às vezes observada na creche, na escola, pelos próprios pais ou pelos médicos que acompanham a criança, percebendo algum atraso no desenvolvimento, algumas características do transtorno do espectro autista, a família então é esperado, né, que a família busque um suporte profissional e que essa criança seja encaminhada para uma avaliação. Para chegar
na avaliação da equipe multidisciplinar da APAE, ela precisa ser encaminhada por um médico pediatra, neuro, né? E ele já fez ali uma certa triagem e já encaminhou nesse documento, então, para a APAE. E aí, chegando ao encaminhamento para a APAE, ela vai para a fila e aguarda para ser chamada para avaliação. O autismo é um tipo de transtorno, principalmente de ordem genética. A gente sabe hoje que 80%, 90% dos casos de autismo, talvez, né, algumas referências aí citam até mais de 90% dos casos de autismo, tenham sim uma influência genética, então é um transtorno genético. Nem todos esses genes foram mapeados, mas já existem mais de 200 genes associados ao transtorno do espectro autista. E sendo uma condição genética, é algo que vai acompanhar o paciente ao longo da vida, não é algo curável. Daí conversei com o pediatra, eu disse assim, daí ele disse, vou te encaminhar com a psiquiatra. Daí peguei e fui com a psiquiatra do posto, daí ela disse, não, isso aí é um caso que nós vamos ter que fazer uma avaliação mais profunda para ver, né, o que é, o que não é, porque ela precisa de um especialista. Daí ela disse, tem uma avaliação que eles fazem na APAE, né. Então ele passou a entrar no movimento de ingressar na APAE, de contraturno, ir na escolinha, após a escolinha e a APAE, então muitas vezes ele tinha as fisioterapias que eram desenvolvidas para alavancar o processo de desenvolvimento dele, e a nossa rotina passou a ser isso, dentro daquilo que o Júnior permitia e dentro daquilo que nós como família poderíamos. E aí começou o Joaquim a frequentar a APAE. Ele ia 2 vezes por semana, ele ainda vai 2 vezes por semana. Só que eu saí de lá e eu liguei pra minha mãe, chorando, né? E disse, mãe, o Joaquim foi pré-diagnosticado, né? Ele tem o atraso, vamos agora iniciar pra gente ver o que é. Eu não deixei de amar o meu filho, né? Eu amei ele muito mais por isso, porque é um processo, né? Só que eu chorei muito, né? Eu lembro que eu chorei assim, mas não por ele ser, mas pela sociedade, né? Pelo que a sociedade ia falar, o que a sociedade ia fazer com o meu filho. A gente não utiliza laboratório como ferramenta diagnóstica. A ferramenta diagnóstica é a observação clínica, e ali você vai procurar algumas alterações que destoam de um desenvolvimento neurológico normal, principalmente no quesito linguagem e comportamento. Linguagem seria, por exemplo, atraso de linguagem, é o que geralmente caracteriza o autismo, as crianças, e é o que motiva muitas das vezes a procura por um serviço médico. A criança ali com 2 anos, 2 anos e meio, que ainda não desenvolveu a fala. A gente sabe que a grande maioria das crianças, né, respeitando também algumas variações, vão começar a falar entre 12 e 18 meses, né? Então, às vezes com 24 meses, com 36 meses, a criança ainda não falou. Opa, isso é um problema, isso destoa dos pares, das crianças de mesma idade, e isso merece investigação. E nesse processo de investigação, muitas crianças chegam às APAEs, né, que são instituições que concentram profissionais habilitados em fazer o diagnóstico e em fazer também o acompanhamento. Chegam às APAEs, às vezes com um diagnóstico firmado por um outro profissional, por um outro grupo ou por um outro serviço, e às vezes chegam à APAEs sem diagnóstico. O Rafael tem 3 anos. Nós ainda não temos o diagnóstico do Rafael, mas recebemos o pré-diagnóstico de autismo também. Chorei na mesma proporção que o Joaquim, porque quando eu cheguei na neuro, eu pensei assim, pode ser um TDAH, pode, né, ser, sei lá, mas tipo, autismo de novo é muita coincidência, sabe? E as pessoas falam assim, Carla, Deus nunca dá a cruz maior que a gente possa carregar. Mas é difícil, é um papel que tem gramas, só que pra mim tem um peso enorme, sabe? Porque eu que vou, né, até ele ter a evolução que o Joaquim teve, é um processo. Quando ele entrava em conflito, ele se escondia. Tipo, nem agora, ele não quer ficar. Ele fazia aquela posição fetal, ele se escondia embaixo das coisas, dentro dos armários.
Quando ele estava no maternal 2, ele tirava a roupa, ele jogava a roupa fora. Ele surtava assim e ele não sabia o porquê. Porque tu ia perguntar, ele não sabia. Então foi um longo processo. Uma vez nós fomos fazer uma viagem para Piratuba e fomos nas piscinas, né? Ele dizia que tinha medo, que ele ia se afogar, que ele ia morrer, que ele tinha muito medo da água, né? Daí eu resolvi pôr ele na natação, né? Para ver como é que ele ia. E daí eu já aproveitei, daí no mesmo horário eu faço a hidro, daí ele já faz a natação dele, né? E daí ele começou, daí a prof, no começo, ele tinha tanto medo da água. E daí, com o tempo, ele foi perdendo o medo, né? Tipo, foi evoluindo e daí ele já passou daí ele começou na toquinha laranja, daí agora ele já tá na toquinha vermelha, e já sabe nadar, já não tem mais medo. Tem condições clínicas, como o autismo, que elas só podem ser conduzidas assim com eficiência, a gente só consegue resultados assim práticos quando a gente troca com a equipe, quando existe o olhar de outras pessoas comprometidos com aquele caso e capacitados, né, pessoas com formação específica que pode contribuir na reabilitação intelectual daquele indivíduo ou comportamental, né, daquele indivíduo. E eu acredito muito nisso, na força da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. A equipe de avaliação da APAE, a equipe multidisciplinar, é composta por pedagogo, neuropsicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, também temos o médico neurologista ou psiquiatra. E cada profissional dentro da sua área utiliza métodos, né, avaliativos, e após cada um fazer essa avaliação com a família, com a criança, então é feita a discussão do caso entre a equipe, onde são realizados encaminhamentos de devolutiva para a família sobre o caso, as impressões diagnósticas, se é necessário algum encaminhamento além. E para essa criança, ela participar da turma de estimulação precoce da APAE, ela precisa responder os critérios da Fundação Catarinense de Educação Especial, que é ter atrasos, né, significativos em 2 áreas ou mais. Então, ela sendo aluna, né, respondendo aos critérios e sendo aluna enturmada nas turmas de estimulação precoce, além dela receber estimulação pedagógica, ela também recebe então os atendimentos da equipe multidisciplinar. Então a gente vai criando vínculos, né? E eu acho que a criação de vínculo, quando ela envolve muita gente, ela ganha força, sabe? Então é um vínculo em que às vezes deixa de ser até uma assistência profissional, passa a ser uma assistência de rede de relacionamento, né? Uma assistência fraterna, né? Foge um pouco da questão técnica e acaba ficando um vínculo de amizade, de proximidade.
a questão do autismo, especificamente, a primeira vez que nós ouvimos a expressão autismo foi dentro da PAI. A minha família, a família dela, assim, sempre apoiou a PAI em tudo, assim, né? Nos eventos e tal, mas a gente nunca precisou da PAI, né? Então, no primeiro momento, assim, foi um baque para nós, porque, assim, a gente sabe que tem muito preconceito, assim, das pessoas levar os filhos na PAI, né? Só que foi a melhor escolha que nós... Sem dúvida, a melhor escolha. A terapia na PAI, ele teve uma evolução muito grande. Até eles ficaram surpreendidos porque ele perdeu muita característica, né? E hoje ele já está com autismo assim mais leve, né? Não é autismo alto que nem ele tinha antes, né? A rede de suporte tem que fazer esse movimento de entrar no universo, enxergar o mundo a partir dos olhos daquele autista, que é um espectro, né? O transtorno do espectro, a gente tem desde formas leves, brandas, difíceis de diagnosticar, que às vezes o diagnóstico vai ser tardio, até as formas graves, que seriam um nível 3 de suporte, que traz diversas outras comorbidades, epilepsia, deficiência intelectual, várias outras situações clínicas que merecem um acompanhamento médico continuado e constante, né? Presente, muito presente. Então, a gente vai se surpreendendo dentro desse espectro de condições. E se a gente faz esse movimento de particularizar, de individualizar, de customizar a assistência, a gente consegue retornos surpreendentes do paciente. A gente vai aonde agora? E pra entrar também vamos fazer um super giro? Vamos assim, então. 1, 2, 3 e já! Chegamos. Os animais da fazenda que gosta de dar leite. A vaca. A vaca. E quem gosta de tomar leite? Eu sim. Ah, você gosta? E como faz a vaca? Eu também gosto. Os animais da fazenda que nasce dentro de um ovo. Patinho. O patinho nasce do ovo? Muito bem! Os animais da fazenda que tem listras pretas. Quem é esse? É uma zebra. É uma zebra. Olha aqui pra boca do Henrique, ó. Zebra. 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 Isso, muito bem. E agora os animais vão voltar para o pandeiro. Vamos dar tchau pra zebra. Vamos dar tchau para o porco, pra vaca e para o elefante, pro macaco e para o pato, o macaco e o pato, o cavalo e a girafa. E agora vamos guardar. Vamos guardar? O Rafael vai na fono com a Vivi, um bom tempo, a gente até fala, Vivi, às vezes a gente não entende o que ele fala. Daí ela disse, não, ele realmente tem ainda um pouco de atraso, mas é tu vibrar cada conquista, cada palavra que ele fala diferente, cada coisa diferente. A criança vai ter os seus progressos, né? Acho que vendo um pouquinho os progressos, isso é uma coisa que eu acho que é muito papel do profissional, delimitar com os pais o que a gente espera agora. Então, eu tenho uma criança que está aqui, ela não fala, mas ela não consegue brincar junto comigo, eu brinco ali no chão com ela, ela não se interessa pela minha brincadeira. De repente, eu consegui com ela, de que eu brinquei lá com os animais ali no chão e fiz a vaca fazer um som, ou eu fiz a vaquinha ali
comer o pasto, ou mesmo uma briguinha entre os dois animais, assim, e que se eu conseguir que a criança pare o que ela está fazendo e dê uma olhada no que eu estou fazendo, olha, eu consegui algo, era isso que eu queria agora, mesmo que ela não foi ali. Amanhã depois eu vou querer que ela imite essa minha ação, que ela consiga fazer isso. Isso é uma construção, isso é linguagem, é comunicação, né? Não é apenas falar. Enquanto um pai conquista lá que o seu filho fez o gol, a gente conquista que ele balbuceia uma palavra a mais, que ele consegue levantar sozinho, que ele consegue caminhar, que ele consegue chegar em casa e replicar alguma coisa que ele fez lá. Então, tem pacientes que a gente acha que a terapia ABA em uma clínica convencional é a terapia padrão ouro. Isso seria pegar o autista e colocar ele dentro de um modelo assistencial. Mas às vezes aquele modelo para aquele autista, ele é prejudicial, ele é deletério. Tem autistas que conseguem dar mais retorno quando eles estão fora de um ambiente, de uma instituição, sem paredes, né? Então tem autistas que têm uma inclinação maior por atividades ao ar livre. E aí você vai colocar esse autista dentro de uma clínica para passar boa parte das horas do dia ali dentro com um profissional, às vezes aquilo entedia, às vezes aquilo angustia. Lembrar que é uma pessoa como qualquer outra. A questão dele é não falar, é algo que pesou muito assim para nós, porque tu espera que o teu filho vá desenvolver, que ele vá falar, que ele vá crescer, que ele vai ter autonomia, que ele vai escolher uma profissão, que ele vai casar, que ele vai ter filhos, e a partir do momento que a ficha começa a cair, tu descobre que ao mesmo tempo que tu não pode pôr ele numa bolha, em função do quadro de saúde dele, muitas vezes a vontade é de colocar ele numa bolha e de que nessa bolha tenha só o conforto e aquilo que ele gosta. Porque aí você passa a perceber o preconceito das pessoas, seja no olhar, seja no movimento com ele, seja na interação, seja na forma de não aceitar, né? E isso é muito nítido, a gente passa a perceber nos movimentos com ele. A sociedade ainda não está apta, assim, não tem conhecimento muito. Agora até que tá tendo um pouco mais, né? Mas se tu vai num lugar, eles começam de um jeito ali, eles acham que é bira, que é falta de educação. A pessoa é vista com maus olhos e aí todo mundo começa a se afastar, assim. E isso gera uma bola de neve que não possa ter fim. A pessoa às vezes acaba saindo do contexto que ela está inserida, do trabalho, do estudo, por causa desse tipo de coisa. Ele não é uma pessoa comum, né? É uma deficiência oculta, assim, que a gente não é visível, né? Então, muita gente, as pessoas não entendem, tipo, que um barulho, uma pegada na mão para um autismo, não no caso do Vicente, né? Mas um ambiente desconfortável desregula, né? Teve vários amigos que acabaram nos abandonando, né, se afastando. Cara, isso eu acho que é toda a família que tem alguma situação parecida com essa, eles passam por isso, infelizmente. E alguns comentários também de familiares, né, que infelizmente a gente acaba ficando sabendo e dói pra caramba, cara. Mas é que nem a gente sempre fala, isso só troca de endereço, mas as situações são as mesmas, né, na questão social aí. E daí também, por outro lado, também o que nos anima é que tem gente que caem que nem anjos na vida da gente, né? E é complicado. E aí muitas vezes a gente passa a buscar esse conforto um no outro, né? A família que eu digo é nós, a nossa relação. Eu, o Vitor, o irmão dele e ele, a gente passa a se unir ao movimento.
porque o preconceito ele ainda está escancarado na cara das pessoas e ele é visível diante dos movimentos que tu vive. Quando o teu filho não é convidado para uma festa de aniversário, quando de alguma forma você passa a ver uma mãe chamar a criança e diz, vem aqui, não vai perto lá, vem aqui. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com as pessoas com deficiência. À noite chega em casa, é banho, é janta, e a gente sempre procura horários para sair com eles, horário mais à tarde, né? Que nem assim, antes de dormir, nós saímos andar de bicicleta, tem menos pessoas na rua, também menos carro, menos barulho, né? Então, às vezes, é 10 horas da noite, nós estamos saindo andar de bicicleta com eles aqui na praça, aqui Praça do Lago, que é perto de casa, e a gente tem esses momentos, né? Que a gente faz por eles, né? Teve um dia que a gente chegou, ele, nem lembro se ele estava um pouco irritado ou não, mas enfim, que a gente chegou no mercado e lá pelas tantas ele se descontrolou e começou a correr, e a gente não conseguiu mais dar conta de ir atrás. Aí, enfim, que todo mundo se mobilizou e a gente não achava mais ele, todo mundo se mobilizou lá e um foi para a rua, um foi para o estacionamento, enfim, até que um senhor lá encontrou ele no estacionamento do mercado, em cima do carro, do teto do carro, sentado. Então ele procurou ir lá, mas graças a Deus que ele teve essa questão de, eu vou lá no carro do papai e da mamãe, né? Você vai me ajudar? Ó. Eu vou usar uma coisa. Então vai. Ele tem a necessidade de se regular diante de algumas questões para que ele tenha uma vida social, para que ele tenha uma interação com as pessoas, mas ele não se resume ao autismo, ele é muito além disso. Então, nós como família, a gente prezou, de muitas vezes quando percebe alguma questão de preconceito, de tirar ele dali, mas a gente nunca privou ele de participar socialmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu trabalho no SUS, eu não trabalho num serviço especializado para autismo. Dentro do nosso serviço de saúde existe um desconhecimento muito grande com as deficiências em geral e
entrando, né, num quadro do autismo também, assim, muito, muito grande. A gente percebe isso, são poucos profissionais que têm esse conhecimento, e por isso essa dificuldade, inclusive, para, né, as pessoas que estão no transtorno do espectro autista acessar os serviços de uma maneira mais humana, né, com melhor assim, atendimento, com um atendimento mais especializado e inclusivo. Tem muita coisa a mudar, principalmente a questão humana, né, a questão de aceitação, nem tanto aceitar, mas eu me colocar no lugar do outro. A inclusão, ela é uma vitrine muito bonita, como aquela vitrine de Natal, das festas que você faz, na teoria. Mas na prática, infelizmente, a gente encontra vários impasses e que toda vez que você vai solicitar algo e que você precisa de algo, isso é um peso. Questão de direitos, por exemplo, se o meu filho tem direito a frequentar a escola ou que tem algum transtorno, deficiência, também tem. Então, é difícil para muitos lidar com isso, né? Eu estou botando na escola porque eu quero o melhor para o meu filho. Daqui a pouco aquele está lá e só está atrapalhando. Mas e o direito dele? Dizer que isso não existe nas escolas, isso existe. Lá no primeirinho e no segundo, quando a gente foi adaptando, a gente não sabia como seria a reação dele em função da hora do sinal. Então a gente sempre levava ele com uns minutinhos de atraso. Porque aí já passou aquele vucu-vucu dos coleguinhas, eu sempre dizia que parecia uns abelhão, né? Aquele zum, todo, aquilo na estrutura sensorial dele afetava. E aí a gente chegou, era aula de educação física, e aí ele desceu comigo e com a prof que acompanhava ele, e aí quando a gente chegou lá, ele amava a educação física, ainda ama e tal, e ele saiu correndo. E os meninos estavam no meio da partida de futebol, o menino ia para chutar, fazer o gol, e o Júnior foi lá e arrancou a bola. Eu pensei, minha mãe, estragou, acabou com o futebol, com a partida, com o gol que ia sair naquele momento. E não, aconteceu algo incrível. E é essa parcela que o Vitor fala, que enquanto você tem pessoas que discriminam e tem pessoas que te afastam do movimento, vêm criaturinhas como essa e mostram que tem muito mais amor e afeto. O que eles fizeram? Eles pararam a partida de futebol. Eles posicionaram a bola e deixaram ele fazer o gol. A maldade, ela não está na criança. A maldade, ela está no adulto. O Joaquim hoje é medicado, ele iniciou esse ano. Primeiro nós iniciamos com o Espiridona e agora ele toma o Aripiprazol. É um medicamento caro? É um medicamento caro. Mas eu vejo algumas mães falando assim, nossa, o doutor deu esse remédio pro meu filho, eu tenho medo de dar e não sei o quê. Eu nunca tive esse medo. Eu sempre pensei assim, vai ser o melhor para ele, se não der a gente vai tentar outro. Não raro a gente encontra episódios de autoagressão, de heteroagressão, agride o outro, se agride, se morde, bate a cabeça. Então, quando existe um comportamento que inclusive ameaça ali a integridade física do paciente, dos outros, né, a gente acaba utilizando medicamentos que vão afrouxar esse comportamento agressor. E aí a risperidona e o aripiprazol são boas medicações. Eu fui com 5 neuros já. O Dr. Matheus já é o 6º neuro que eu estou indo levar ele. E daí agora ele está controlado. Só que a gente está percebendo que ele está ganhando peso com a risperidona, né? E daí o doutor mandou observar agora mais uma semana para ver se ele vê que vai continuar ganhando peso, ele vai ter que trocar a risperidona, né? Como estava sendo muita agressividade, a gente optou pelo medicamento. Porque ele estava num nível de suporte 1
E ele passou para o nível de suporte 2. E a gente tava com bastante episódios assim, e o tempo também bem considerável, né? Bem considerável dessas agressões, né? Como teve o Joaquim, né? Experiência do Joaquim, a gente tá tendo a mesma experiência com o Rafael. O Rafael tá se autoagredindo, tá querendo bater nos irmãos dele, tá se machucando demais, tá se beliscando, bate a cabeça na parede. Então tudo que tá acontecendo com ele também aconteceu com o Joaquim, né? Como é que você vai conseguir fazer com que ela avance nas terapias? Ele precisa, por exemplo, fazer treinamento com fono 2 vezes na semana, mas já chega na sessão com fono irritado, agressivo, emocionalmente instável. Você vai passar boa parte da sessão tentando acalmar a criança e você perde essa oportunidade de fazer aquele trabalho que vai trazer, de fato, impacto na vida daquela criança. Esse ano optamos em exigir que ele tivesse a segunda prof, né? Porque ele é um direito dele, né? E o Brian precisa de rotina. Eles têm que estipular a rotina para ele. E ali na escola, na Maria Terezinha e Dom José Gomes, nessa parte eles estão ajudando bastante, né? A gente encontrou ótimos profissionais que se doaram para além da profissão, né? Com muito afeto, com muito carinho, com muito amor, mas a gente também encontrou muita resistência em alguns movimentos. Nós temos a lei, então na lei ela define que esse parecer, essa avaliação passa antes pela equipe. Então é a equipe que vai dar o parecer de qual profissional e qual o encaminhamento que a gente vai dar para essa criança que tem o transtorno do espectro autista. Que eu vejo meus filhos hoje, eu vi em mim, né? Que até minha mãe comentou que, né, que o que hoje tem o Joaquim, o Rafael, eu quando era pequeno também tinha meus sinais. Ela né? via, né? Hoje ela entende, porque o Gustavo foi falar com 4 anos e meio. Aí minha sogra, até quando nós recebemos pra ela, falou, não, porque deixa, porque o Gustavo demorou pra falar, ele vai ter o tempo dele, não sei o quê. E eu falei, não, entende? Porque o Gustavo, ele passou por muita coisa na escola. Prejudicou muito o meu crescimento, né? Que as pessoas não viam. Muito atraso no colégio. Eu fiz o pré, fui pra primeira, voltei da primeira pro pré de novo. Porque não me aceitaram na primeira série. Isso até hoje eu me lembro. Não me aceitaram, daí eu acabei voltando pro pré. E eu tive muita dificuldade, né? Na primeira série, na segunda série, na terceira série. Eu tive muito, assim, no início. Hoje, assim, eu tô mais, né? Como diz, né? Hoje eu acabei me acostumando e crescendo assim, né? E é algo assim que eu não quero para meus filhos, né? Ele também percebe as nossas frustrações, as nossas dores, os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, quando ele percebia que a gente estava triste, ele vinha querer dar um beijo, ele vinha querer fazer um carinho. Ele olhava nós nos olhos, né? E as pessoas dizem que o autista não olha nos olhos, que o autista não tem sentimentos, que o autista não expressa as emoções. E não, muito pelo contrário. Não vai ser como nós, né, dentro dos nossos movimentos, mas eles têm o jeito único deles de expressar os sentimentos, de expressar a relação com o outro. E são crianças maravilhosas, não tem, né? São coisas que tu fica bobo, são muito amorosas, são um coração puro, né?
Então, às vezes, tu tem vontade de apertar, esmagar. Às vezes, claro, que tu se irrita, porque não é fácil, né? A gente que convive com isso, às vezes a gente fica nervoso também, porque tu tem que, às vezes, dar um puxãozinho de orelha, porque se tu largar assim também não dá, né? Então, mas é um conjunto, que tu tem que levar e ir. Mas é maravilhoso. Teve uma fala uma vez de uma mãe que ela disse assim, na primeira coisa que alguém na família perguntou, mas daí ela vai poder casar? Né? Essa preocupação lá com o futuro, como vai ser a vida dela? Vai ter uma vida como as outras, né? Pensou no casamento. Gente, eu tenho filhos típicos, eu não sei se eles vão casar, se eles vão ter um casamento feliz, como é que vai ser, mas são preocupações que as pessoas têm, assim, como vai ser a vida no futuro, porque a gente já tem traçada, desenhada aquela vida assim dentro da caixinha como tem que ser. Qual é o jeito certo de levar a vida? Tem um jeito certo? E tu gosta do Homem-Aranha? Sim. É, eu também sou fã do Homem-Aranha e do Batman. Mas como o Homem-Aranha consegue respirar? É, né? É difícil ficar com muito tempo com isso. Não pode virar. Não vou olhar mais. O que você tá fazendo? Tira o dedo da orelha. Tu quer que diz pra tirar o dedo da orelha? Não acredito que tu quer que diz que tira o dedo da orelha. Tirar o dedo da orelha.